Olá pessoal, olha só o que eu trouxe para vocês hoje, girassóis vermelhos. Você quer aprender a fazer? Então já fica aqui no canal, aproveita, se inscreva se não for inscrito e aproveite os outros vídeos que tem também no canal. Vamos aprender a fazer isso então, passo a passo de hoje? A gente vai aprender a fazer essas pétalas, essas folhas, as sépalas e o galho a gente vai deixar para um próximo vídeo, para não prolongar muito o vídeo, que o vídeo ficou extenso, então a gente vai fazer para um próximo vídeo. Mas já preparem biscoito se tiver em casa aí, tá bom? E vamos começar nosso passo a passo. Mas antes, não deixe de deixar um like pra gente, se inscrever, como eu falei, tá bom? Isso é importante aqui pro canal. Então eu já vou indo fazer o passo a passo de hoje. E dando início passo a passo, vamos precisar de EVA vermelho de 1,5 para fazer as pétalas. Um EVA verde cítrico para fazer as folhas e as sépalas. EVA marrom para fazer o miolo. A gente vai fazer essas tiras aqui para poder fazer o miolo. Tanto que pediram para fazer o miolo, a gente vai fazer, mas vamos começar primeiramente com as pétalas. Vou cortando aqui o tamanho de acordo com o tamanho que eu tenho aqui do frisador. Lembrando que o EVA é de 1,5. Esquentou o grill por alguns segundos. Frisou, não esqueça de apertar bastante, isso é importante. Pronto, frisado, a gente vai utilizar uma tinta óleo, uma magenta. Já mostro para vocês aqui, uma cor magenta. Isso é tinta óleo, quem tiver tinta de tecido não tem problema. Não esqueça de espalhar bastante para a tinta não ficar muito oleosa realmente, não ficar muito volumosa. Estou utilizando aqui um marcador de tecido na cor vinho, mas se você quiser passar a tinta vinho também não tem problema, tem que ser um vinho mais escuro do que o magenta, praticamente porque as cores são muito parecidas. Fazendo esses detalhes é muito importante, porque são detalhes simples, mas que fazem a diferença na hora da pintura. Essas sépalas são sempre mais fazem um grande efeito na hora que fica em conjunto. Praticamente feita a primeira parte da pintura das pétalas. Eu vou precisar de uma tinta amarela, pode ser acrílica, pode ser também de tecido. Acompanho e entendo o que eu vou fazer aqui com a tinta amarela. Realmente é para esfumaçar, para dar só realmente como fosse, digamos, um vermelho envelhecendo, tá? Só de leve, não precisa pôr muita tinta, tem que ser bem de leve. Olha o efeito, que legal. É nessa forma que eu utilizei aqui na pétala do girassol. Olha que beleza que ficou, gente, aqui, ó. Ele pronto aqui, é mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. E agora a gente vai passar para o corte. Parece simples, mas isso é como eu falo sempre nos meus vídeos. É importante esse corte, esse bom acabamento. Isso faz muita diferença no trabalho de vocês. Um bom corte, um bom acabamento. Ó, as pétalas depois de cortadas, sempre mais bonita. Observe o que eu estou fazendo aqui, gente, ó. Isso aqui é muito importante para fazer
as pétalas do girassol, principalmente na hora que for montar. Tem que ter essa dobrada aqui, ó. Viu como tá dobradinho na ponta aqui? Que eu vejo muito girassol aí que o pessoal muitas vezes fazem, né? Enfim, fica muito esticado, não pode ser esticado. Tem que ter esse movimento aqui. E praticamente pronta nossas pétalas, olha só como é que ficou. E agora vamos começar a fazer o miolo. EVA marrom, tanto pode ser claro quanto escuro, dependendo como você queira fazer. Corta aqui na espessura da régua. Aqui eu consegui cortar em 3 partes. Fez esse trabalho, separando duas para fazer esse trabalhinho aqui. Vamos separar somente duas. Vamos picotar aqui bem fininho, dobrar em 4 partes mais ou menos aqui. Vamos dividir aqui 1 centímetro para cima e o resto para baixo. Você não vai picotar, somente a parte de cima, 1 centímetro. Você vai começar a picotar bem fino. Esse picotado você vai fazer mais ou menos 3 desse. 3 tiras dessa bem fininha, que é justamente a parte central do miolo. Olha só. Vamos acompanhando até o vídeo. Ó, a segunda parte do miolo que equivale às tiras um pouco mais grossas, o picotado um pouco mais grosso, que vai ser a parte já mais de fora do miolo. A parte interna ela é mais fina, o picotado, e a parte externa é mais, o picotado é bem maior, ou seja, um pouquinho mais largo. Dependendo do miolo, a gente pode fazer o miolo até com 7 tiras dessa. Depende como você quer. Se você quer um pouco maior ou um pouco menor, vai depender muito de você, o tamanho que você quer. Vamos começar grudando aqui, passando a cola de EVA. Passem cola no tempo certo, no momento certo, para não gastar e não grudar o dedo às vezes, que muitas vezes gruda essa cola. Por ser cola instantânea, ela gruda muito rápido, então tome cuidado. Observando que está dando formato aqui, ó. Quanto mais tira você colocar, mais o miolo fica maior. Quanto menos você colocar, logicamente, que o miolo vai ficar menor. Isso depende como você quer fazer o girassol aí, tá bom? Isso depende muito de você, como você quer fazer o seu trabalho. Deixa a sua imaginação fluir. Aqui eu só estou ensinando como pode ser feito, mas a imaginação é sua de fazer maior ou menor, e na cor que você quiser.
Já finalizando aqui o miolo, a gente vai passar para um outro cenário, que é um fogão. Olha como ele se transforma no escuro. A gente vai fazendo essa espessura, esse mesmo aqui, tá? Primeiro vamos passar já para um outro cenário, depois aqui a gente vai cortar depois cerca de 1 milímetro aqui, ó, 1 centímetro. Mas antes, como eu falei, a gente vai fazer outro processo aqui. Primeiramente a gente vai cortar aqui, fazer como se fosse um brigadeiro, sendo que a parte de cima ela vai ficar mais alta do que a de baixo. As lateraisinhas, essas laterais vão ficar um pouco mais baixas aqui, ó. Você vai diminuindo. É importante ter esse tamanho um pouco maior, para depois poder cortar, ter o que cortar na verdade, ó. Você observar, depois ficar com o formato de um brigadeiro. Observaram como é que tá ficando aqui, ó, o miolo? Olha só. Agora a gente vai passar para um outro cenário. O escuro e o claro, vamos transformar no escuro. Agora vamos pro fogão. Tirei aqui a grelha. Vamos esquentar a parte que a gente picotou toda aqui rápido no fogo. Olha só. Não pode deixar queimar muito, é bem de leve, ó. Deixando ficar marrom para preto, mas a gente vai escurecer depois com a tinta. Vamos acompanhando o que eu estou fazendo aqui, gente, ó. Só cuidado para não queimar o dedo também. Tem que ser bem rápido esse processo. E é bem simples de fazer também. É esse o segredo. Se você quiser deixar nesse marronzinho, claro, não tem problema. Feita a queimagem do miolo. Olha só como já deu um diferencial daquele de início que a gente começou com o miolinho bem claro. Olha só como ficou bem natural. Agora a gente vai escurecer. A gente vai utilizar uma tinta marrom. Lembrando, gente, que você pode utilizar tinta de tecido. Eu gosto de pintar com a tinta óleo, mas se tiver tecido não tem problema. Vamos passando aqui o marrom para voltar novamente, mas isso porque a gente vai fazer uma mistura de cores. Preto e marrom. Vamos passar primeiro marrom. Primeiro andemão é de marrom, ou seja, na cor marrom. Dei uma leve secada, a gente vai agora passar para tinta. Como eu não tenho tinta óleo preto, eu passei mesmo a tinta de tecido preto. Isso aí se chama mistura de materiais que você tem em casa. Não precisa ter um padrão de material. Importante que você tenha criatividade para poder desenvolver esse tipo de material que você tem. Ó, misturei aqui o preto com o marrom. Não vai ficar totalmente preto, também não é totalmente marrom o nosso miolo. Feito esse processo de pintura, agora eu vou tirar o excesso também para não ficar muito carregado de tinta, porque eu fiz uma mistura com cores, então ficou um pouco carregado. Agora eu tiro o excesso com a esponja e venho novamente aqui com o marrom para dar mais um pouco de degradê nesse miolo. Pronta a pintura, agora a gente vai passar para colagem, que eu falo o seguinte: vamos passar cola, aquela cola branca, casco fix, casco orex, tanto faz, para dar como se fosse um tom tivesse um pouco molhado o miolo, porque ele tem esse tom brilhoso. Se você observar o miolo do girassol, ele tem esse tom brilhoso. Importante é deixar secar pelo menos por 2, 3 horas esse miolo, até um pouquinho mais, para realmente poder ficar bem sequinho. Aqui, ó, a gente vai fazer esse acabamento. É bom fazer esse acabamento depois que tiver realmente seco o miolo, tá? Tiver secado aquela cola lá. Tiver secado totalmente a cola, você faz. Como eu não tinha outro modelo, eu já fiz nesse aqui mesmo. Eu não deixei secar muito tempo,
mas eu tenho um miolo pronto já para depois, para a gente começar a fazer, dar continuidade ao passo a passo. Ó, tá embranquecido, mas você deixando secar, realmente ele fica assim, ó. E agora a gente vai passar para a sépola, gente. Ó, as sépolas é bem simples de fazer também. A gente vai utilizar duas sépolas ao mesmo tempo aqui, tá? A gente vai fazer por base essa sépula aqui, não tem uma ordem certa, é de acordo com o miolo que você fez aí, ou vai fazer. O nosso EVA verde cítrico, vou fazer por base do miolo, para poder encaixar certo o tamanho exato em cada miolo que você for fazer. Vamos acompanhar o vídeo então? E esquentou bastante, faz isso aqui, ó, como se fosse uma trouxinha. Mas tem que ser rápido ao ponto de estar bem mole o EVA para poder depois endurecer. Só depois de uns 10 segundos, 15 segundos você realmente solta para poder, ó, ficou nesse formato aqui. Abriu, tirou aqui o miolo que você vai utilizar nessa sépola aqui. E vamos fazer esse corte agora aqui, gente, tá? Acompanhe. São dois, na verdade são duas sépolas. A menor fica embaixo, que eu falo menor em altura, e a maior fica na parte central. A parte lateral é da sépola menor e a parte interna é a maior. Você vai fazendo um corte maior. Ou se preferir fazer o mesmo tamanho, não tem problema. Ou quiser fazer só uma camada de sépola, não tem problema. Aqui são duas camadas que a gente vai utilizar. E isso sempre fica a critério de vocês. Ó, cortei, fiz como se fosse uma coroinha aqui, ó. E esse processo que eu estou fazendo aqui também é importante, ó. Dobrando aqui a ponta das sépolas, de cada sépola aqui a coroa. Como eu falei, eu vou utilizar duas coroas de sépolas, tá? Então é um processo que você fez numa, vai fazer o processo na outra. De dar uma dobrada, fazer aqui com que ele fique mais natural. Puxar, dobrar bastante as pontas. Você vai acertando aqui, ó. Eu vou dar uma dica, se você realmente quiser fazer um pouquinho mais natural, dê uma olhadinha lá no Google, como é que é uma sépola do girassol, como é que ela é feita, como é que ela é realmente. Olha só. Viu que coube certinho, não precisou de nenhum modelo ou molde. Agora vamos passar para a pintura, vou utilizando aqui uma tinta, vou utilizar uma tinta de tecido, um verde oliva. É o que eu falei para vocês agora há pouco, gente, é que a mistura de material que você tiver em casa é importante você botar a criatividade para funcionar. Eu não tenho tinta óleo, é nesse oliva, então estou utilizando aqui o que eu tenho em casa, que é a tinta de tecido verde oliva. Então é isso que eu falo para vocês, coloque criatividade para funcionar. Vamos pintar aqui, essa pintura é bem fácil de fazer, é só realmente espalhar bastante. Esse verde aqui, esse verde oliva, nas duas sépolas, tá, gente? Ó, que legal que ficou. Como ficou bem, bem legal.
bem simples de fazer. A gente vai fazer as folhas, tá? Aqui os frisadores da folha, a gente vai utilizar somente folha menor para fazer. Vamos utilizar nosso frisador da folha original do girassol. O verde cítrico, o mesmo verde que você fez ali a sépula. Lembrando que é de 1,5 mm, vou utilizar aqui o verde para pintura. O verde oliva na tinta de tecido. Isso é importante aqui, ó, esse passo a passo de poder esquentar bastante o EVA para poder frisar. Agora vamos frisar bem certinho aqui para poder ficar certas marcas, ó. Para ficar bem certo o frisado. Vem aqui com a esponja, ó. Quando estiver bem quente, você consegue frisar bem certinho aqui, ó. E pronto, frisado. Agora a gente vai partir para fazer isso aqui, ó, que legal. Essa pintura também é simples de fazer, gente. Olha só como ficou legal essas folhas aqui no girassol. Vamos começar a cortar, picotar as pontas, na verdade, olha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer do outro lado de vocês aí, tá bom? Vamos acompanhando passo a passo. Terminando o corte da folha, agora a gente vai passar para a colagem da folha. Arame de número 18, esse aqui é branco, para poder justamente pintar, para não destacar muito da folha. Na parte inferior da folha, a parte de baixo da folha, você vai passar a cola de EVA até esse talinho aqui. Esse talo é bom poder deixar na hora do corte, tá, gente? Olha só. Feita a nossa folha, colada a nossa folha, agora a gente vai passar para a pintura. Vocês estão vendo que eu estou com vários tipos de tinta. Essa aqui é tinta acrílica, eu estou utilizando 2 tipos de tinta acrílica, justamente que eu estou meio sem dinheiro, então eu estou utilizando o que eu tenho em casa de material. Tinta acrílica, a gente vai utilizar aqui um verde folha. Primeiro a gente vai utilizar na parte inferior da folha. Passei um pouco de água realmente para poder soltar a tinta, para poder espalhar melhor a tinta. Deixe secar por 2 horas pelo menos. Agora a gente vai passar para a pintura da parte da frente da folha. O mesmo processo, a gente vai utilizar um verde inglês, passar um pouquinho de água aqui na tinta, passar tinta e melar um pouco com água. Observe esse processo que eu estou fazendo para depois poder trabalhar fazer o degradê. A tinta não pode secar totalmente na parte da frente da folha. Secou um pouquinho, você vai aqui com a tinta, um verde folha, ó, vai fazer esse degradê. Lembrando que eu falei agora há pouco, não pode deixar secar totalmente a tinta que a gente fez agora há pouco com a tinta do verde inglês. Se secar você não consegue fazer esse degradê, então para poder fazer tem que deixar um pouquinho molhada só, um pouco úmida, para poder a outra tinta poder penetrar na outra tinta, poder fazer o degradê aqui da folha. Meio complicado de explicar, mas é isso. Não pode deixar totalmente secar a tinta da parte superior da folha, parte de cima, ó. Só permitiu porque eu deixei ela úmida, a primeira parte da tinta, e olha que transformou. Olha como o degradê ficou simples. Agora vamos passar para a montagem, né, da sépula. Primeira coisa é você passar cola e vai colocar uma sobre a outra. Olha só.
prontou essa sépola aqui, deixou separada. E vamos começar a montar o nosso girassol então, gente. Pronto o nosso miolo. Agora a gente vai começar a pregar cada pétala no modo correto de pregar. A gente vai fazer aqui um formato de cruz primeiro para poder montar o modo certo de montar um girassol. Vamos observar o vídeo então e começar a montar também. Observaram que ficou o formato de um X ou uma cruz, mas olha só aqui. Então, cada intercalado desse formato que a gente fez, a gente vai colocar uma pétala. Observe que eu não estou colocando uma em cima da outra, eu não estou colocando do lado da outra, estou colocando um certo espaço para justamente esse espaço poder você intercalar outra pétala que vai ficar um pouquinho acima das demais aqui. Tá vendo cada espaço que tem aqui? O importante é que nesse espaço, como eu falei, vai entrar outra pétala. Aí você vai variando de tamanho, de preferências menores nesse espaço. Nesse espaço é bom colocar um pouco mais acima, ó, para dar um certo volume no girassol. Vocês conseguem ver a dimensão que tem ali, ó. E acima e abaixo cada pétala. Não é num padrão só de tamanho, de altura. Ó como ficou um certo volume. Agora a gente vai finalizando aqui, ó. Justamente a sépola que a gente fez para esse tamanho do girassol. E só colar aqui, ó. Só passar cola dentro, na parte de baixo do miolo. E colar o girassol. E fazer o acabamento das sépolas junto à flor do girassol. E basicamente pronto o nosso girassol vermelho. E finalizando o nosso passo a passo. Gente, isso aqui é o seguinte, esse galho eu vou ensinar no próximo passo a passo, não percam. Vou ensinar a fazer, ele é feito de biscuit, tá? Ele é um processo longo de fazer, um processo um pouco demorado. Por isso eu optei não fazer nesse vídeo, mas no próximo
passo a passo, não perca o que eu vou ensinar a fazer bem certinho, lembrando que é feito de biscuit. Quem quiser realmente aprender, só esperar o próximo passo a passo, como foi feito esse galho aqui. Então vamos começar a montar aqui o nosso galho de girassol. Lembrando que esse galho pode ser feito também com papel higiênico e fita floral, mas eu optei fazer meu galho com um pouco mais de realismo com o de biscuit. O próximo passo a passo que eu vou ensinar a fazer esse galho aqui, ele vai ser muito mais detalhado para você realmente aprender a fazer como é que faz cada parte aqui do passo a passo. Não perca o próximo passo a passo, tá bom? Vai ser só um girassol, mas eu vou ensinar cada detalhe como é que é feito esse galho aqui, com mais detalhes, tá bom? E vamos finalizando aqui o vídeo. Olha só que legal que tá ficando, gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ter aprendido a fazer esse girassol vermelho. Vocês viram que não há dificuldade, não é difícil de fazer. Só não esqueça de assistir o próximo vídeo que vai vir aí, que eu vou ensinar a fazer esses galinhos aqui maravilhosos para vocês aí. Tá bom? Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like, deixa um comentário, compartilhe, isso é importante, tá bom? Isso ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo passo a passo.